Gente, camisa 7 do Galo, 110 jogos, 206 gols. 206 jogos, perdão, eu virei, ao contrário. São 110 gols, 206 jogos. Não. Correto? Tô lendo aqui. 200, exatamente, agora você falou, segunda vez está certo, desculpa. 110 gols, Perfeito. 206 jogos. Tá, 2 gols de superar o Tardelli? Marca boa, hein? Nossa, você tá maluco, cara? Média muito boa, fora as participações. Ganhou gols, aquele né? triplete em 21 de Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil. Ele ganhou a Supercopa também, não ganhou aquela Ganhou a Supercopa? Supercopa em do... 22. 22. 780 pênaltis. É verdade. Foi em Brasília? Foi. Cuiabá. Não, foi Cuiabá, verdade. Cuiabá? Nossa, ele tá indo pro 5º campeonato estadual? 5º título mineiro. O único jogador do Atlético que ganhou, que vai confirmar o 6º título, mas que ganhou 6, é o Guilherme Arana. Arana. Ele ganhou 21, 22, 23, 24, Igor Rabelo também. Indo para o 5º, né? O Igor falou do Igor Rabelo, mas aí, na titularidade, Arana jogou mais que o Igor Rabelo nessa sequência. Então, números do Hulk impressionam, individuais e no coletivo de conquistas. Temos grandes jogadores na história, inclusive você passou por lá e sabe da galeria de ídolos que o Atlético teve, principalmente ali na década de 80. Revelou muitos craques, né? Por ali passaram Cerezo, passaram Paulo Isidoro, o Éder, o Reinaldo. E o Reinaldo, por muitos, ainda é o maior. Dadá. Qual é o maior jogador da história do Atlético? CJ, se o Galo tivesse ganhado a Libertadores ano passado e o Hulk foi o melhor jogador ali naquele jogo, essa discussão era... Não tinha nem como colocar essa discussão em pauta. Ele seria disparado o maior jogador da história do Galo. Com a não conquista da Libertadores, eu acho que a discussão ainda é válida. Mas por causa de um título, Rafa. Mas um título, não, o título, né? Nós estamos falando da Libertadores. Beleza, que o Atlético ganhou em 2013 e ficou 50 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Sim. Então, pra te falar que muito atleticano tinha o brasileiro como um osso entalado na garganta. Sim, mas eu vou só para terminar meu raciocínio. Mesmo assim, eu acho que o Hulk já é o primeiro. Eu quero dizer que com a Libertadores era indiscutível. Indiscutível, que ele teria os 3 principais títulos, pode ter aí um penta seguido aí do Mineiro, e aí eu acho que ficava... aí mais umas coisas que envolvem o Hulk. Os títulos, o protagonismo nos títulos e nos anos que ele está aqui, e uma coisa que eu acho que é muito importante quando você vai falar do melhor jogador, do grande ídolo, que é o carisma que o Hulk tem. Perfeito. Comportamento. Perfeito, dentro e fora. Tudo isso, o Hulk não é só um artilheiro ou não é só um cara decisivo, tem muita coisa que envolve o nome Hulk, o respeito que ele tem dos rivais, pelo time, pela torcida, a forma como criou-se esse ambiente. O Hulk hoje, pra mim, já é o principal jogador da história do Galo. Eu tô contigo aí. Eu joguei com o Tardelli, que tá nessa lista, não precisa nem falar. Eu joguei com o Marques, que não ganhou esses títulos. Se tivesse ganhado pelo menos um desses, seria uma briga muito grande pelo tempo que ele jogou aqui, pela identidade que ele tinha. Mas o Hulk hoje, pra mim, é o principal jogador da história do Galo. É engraçado, assim, o Tardelli conquistou Recopa, conquistou Copa do Brasil, sendo protagonista. Libertadores, tá louco? O Tardelli fez gol na final contra o Cruzeiro, a primeira Copa do Brasil, o gol do Tardelli no Cruzeiro, dentro do Mineirão. Tardelli, Reinaldo, Cerezo, Éder, Ronaldinho Gaúcho, que nós nem citamos aqui, mas pra mim, tô com o Rafa Miranda, não só pelos números individuais, o coletivo e o pacote Hulk. O Hulk é um pacote. São 5 anos. Pacote Hulk envolve carisma, envolve o que é dentro e fora de campo, a criançada, o respeito com o rival, profissionalismo. Impressionante o quanto o cara treina. O cara que nunca deu um tipo de problema pra frente. Não dá muito pra... pelo não contrário. dá, cara. Muito pelo contrário. É isso. Então, e você? Hulk, muito na frente do segundo. Muito na frente. Por tudo isso. Legal. E todos os outros têm uma série de outros fatores. O Hulk ainda tem outra coisa que joga muito a favor dele, eu acho, pra questão de idolatria, que é o fato de no Brasil só ter jogado no Atlético, praticamente, né? Saiu do Vitória muito novo. Eu acho que isso é muito legal também. Isso também é uma marca importante. Eu não tinha visto esse lado. Enfim, pra mim, por todos esses aspectos, bem na frente do segundo. Eu tenho dúvida pra saber quem é o segundo. Perfeito.
O segundo gera dúvida. Perfeito. Eu acho que pode ser o Reinaldo, eu acho que pode ser o Tardelli, eu acho que pode ser o Ronaldinho, eu acho que pode ser o Vitor. É, bem colocado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Hulk é o primeiro. Cabidão. Hulk. Inclusive, talvez aqui eu seja mais fã do Hulk do que todos vocês, né? Você falava de uma Hulk dependência. E o Atlético viveu muito isso por muito tempo. Eu acho o Hulk um jogador fantástico, cara. Desde a época, não só do Porto, mas também do Zenit, atuando pela seleção brasileira. A gente esquece, às vezes, que o Hulk estava na Copa do Mundo e foi campeão na Copa das Confederações, por exemplo, como titular da equipe, né? Aqui no Brasil. Então, assim, é um jogador fantástico, um jogador formidável, que tem uma carreira linda, que é um jogador que mostra muito a essência do Atlético como um protagonista hoje do futebol brasileiro, né? A gente tem duas situações aqui, CJ. O Atlético voltando a ser protagonista naquela defesa do Vitor em 2013, que ela, pra mim, é o que coloca o Atlético, que colocou o Atlético de volta a esse patamar dos gigantes do futebol brasileiro, e a consistência do Hulk deixa o Atlético com os dois pés fincados nesta grande janela que é os grandes do futebol brasileiro. É um cara que a prateleira, coloca, né? Que coloca o Atlético no nível mais alto hoje do futebol brasileiro. É o Hulk que deixa isso. Tem um outro ponto que também serve para demonstrar o tamanho. Se a gente for pegar os outros grandes ídolos da história do Atlético, eles têm alguém ali no mesmo período, que tá nessa mesma prateleira, que tá na mesma briga. O Hulk não. Depois que ele chegou, é só ele. Não tem outro que jogou junto com o Hulk. Ele tá muito acima de todo mundo que jogou com ele. E com grandes nomes, com grandes conquistas e com grandes nomes. Nomes, se você falar um Arana, o Arana é um grande nome, Scarpa é um grande nome, outros porque assim, você vai pegar Tardelli, Marques, Guilherme, são meio contemporâneos ali, jogaram juntos, Ronaldinho, Vitor, são caras que jogaram juntos, assim, de certa maneira. Em algum momento tiveram juntos no time e protagonismo. Dividiram protagonismo. Anos 80 a mesma coisa. Pra pegar Reinaldo, tinha outros ali com ele que dividiram protagonismo e tudo mais. O Hulk não, o Hulk é ele, cara. Curiosamente, quando o Hulk desde que o Hulk chegou. E quando eu digo grandes nomes, o produtor fala, Scarpa. O Scarpa não é um grande nome, não. Scarpa é um grande nome. O Bernard é um grande nome. O cara disputou Copa do Mundo, gente. Jogou na Europa. Tem grandes nomes. Você pode gostar ou não. Não é na história do Atlético. Não é na história do Atlético. Não tem nada de história. Eu estou falando de grandes nomes. De jogadores que chegaram lá para jogar. Jogadores que você fala assim, quando você contrata, ou você vai buscar no aeroporto, você fala, cara, grande nome. Grande contratação. Se rendeu ou não, se fez história e se tem a sua história no Atlético, não estou discutindo isso. O que eu quis complementar a resenha do Grice ele jogou ao lado de grandes nomes e ele está infinitamente à frente desses grandes Curiosamente, quando o Grice falou que tinha esses grandes ídolos do Atlético, tiveram alguém para dividir o protagonismo, curiosamente, quando o Hulk chegou, o Vitor parou de jogar. 21. No começo de 21, o Vitor parou, encerrou a carreira. E o Diego Tardelli também, o Henrique acabou de falar aqui. Então, assim... O Tardelli não encerrou a carreira. Saiu do Galo. Exato. Mas, assim... o Hulk, pra mim, é sim um maior jogador da história do Atlético. Os números estão aí pra provar tudo isso. E não só dentro de campo, mas fora dele também. Existe uma idolatria por parte do torcedor do Atlético, não só do mais jovem, até o mais velho, que viram outros grandes jogadores. E aí eu cito Marques, eu cito Guilherme, eu cito Euler, eu falo de outros, Diego Tardelli, de outros grandes jogadores que defenderam o Atlético e que tiveram seu protagonismo naquele período, mas o Hulk ele atinge o torcedor mais novo, o torcedor que já tem mais idade, saudosista, e o saudosista. Então, se não coloca o Hulk no mesmo patamar, o Hulk pra mim é o maior jogador da história do Atlético. Que carreira bonita do Hulk, né, velho? Carreira bonita, né? Porra, você é louco, velho. Ele jogou em poucos clubes, ficou... Assim, acho que faltou ao Hulk só jogar na elite da Europa, embora o Porto, na época que ele jogou. Não era o Porto de hoje, era um Porto mais forte, competia melhor na Europa, mas não era um time da elite. Mas ele pegou Champions League e foi campeão Liga Europa, o Porto. Sim. Ele pegou o Mourinho, não? Não, Mourinho não, né? É antes. Não. Mourinho é antes, quando é campeão da Champions League, é bem Carlos antes. Alberto, é bem antes. Mas, assim, ele ficou muito tempo, não sei ali, início de carreira, quando ele passou pelo futebol japonês, que ele trocou mais de clubes e tal, mas ele ficou muito tempo nos clubes todos que ele passou, ele é reconhecido, ídolo, por onde ele passou. Carreira muito bonita do Hulk, cara, sem nenhum problema, sabe? É um cara que não tem uma mancha, você não vê ninguém falar mal do Hulk e tal. A não ser questão, tipo assim, em campo ele é meio chato às vezes aqui no Atlético, que a gente tá acompanhando de perto.
Mas tirando isso, você não vê ninguém falando mal, gerar problema pra clube nenhum, sabe? Teve uma carreira bonita na seleção, jogou Copa do Mundo, enfim. Carreira muito bonita do Hulk.